Oi, meu nome é Mirella, eu sou autora de Metade em Chamas. Eu vou falar um pouco sobre como foi o processo de quando eu escrevi essa história. É um pouco complicado começar exatamente do começo, mas eu posso dizer que essa história ela existe em mim desde que eu nasci. Vamos começar por aí. Mas teve alguns momentos chaves, realmente ela se materializou. Então, um desses momentos foi em 2019, quando eu tava passeando pelo Instagram e aí eu vi uma tirinha e me chamou muita atenção essa tirinha. E aí eu fui atrás dela de saber sobre o que era e eu descobri esse Mahua Tamin Deguchi, que é o meu preferido até hoje. E é o Girls Love, é muito lindo. E eu me apaixonei por esse universo. E daí eu comecei a procurar um monte pra ler, comecei a ler um monte, só que eu eventualmente caí em Boys Love. E aí foi um outro universo que se abriu, é um caminho sem volta. Se você sabe do que eu tô falando, você sabe. Isso porque eu nem tô falando de Omegaverse, que é um outro mundo. Eu não vou. Isso aqui é um vídeo pra outro momento. Eu estava assim, obcecada, mas ao mesmo tempo eu tava pensando, cara, cadê as histórias com mulheres protagonistas super envolventes, sabe? Cadê aquelas gays trambiqueiras? Era isso que eu queria. Mas com mulher, claro. E aí eu tive essa ideia, foi em 2020. Eu não sei como ela veio, não tenho como dizer pra você, isso foi isso. Não, foi um processo que eu comecei a pensar assim, e se eu escrevesse uma história que uma personagem recebe uma carta póstuma da amada que morreu e pra embarcar numa aventura pra desvendar o que aconteceu com ela, e é isso, era isso que eu tinha. Esse Era isso que eu tinha da história. Eu tinha talvez o final dela, mas o meio não sabia. Eu não sabia nada, só tinha o começo. E aí, eu falei pro meu parceiro na época, e se eu escrevesse uma história assim, o que que você acha? Aí ele, escreve. Aí eu, sério? Aí ele, sim, escreve. Aí eu escrevi. E naquele mesmo dia eu escrevi o primeiro capítulo, que hoje não tem nada a ver com o que é. Tem uma coisinha ou outra ali que talvez seja ainda daquele primeiro rascunho que eu fiz, mas nossa, muita coisa mudou. Escrevi em 11 lunações a história em si. Ela aconteceu enquanto eu escrevia. Eu não planejei nada, eu não planejei personagem, eu não planejei plot, eu não planejei nada disso. Não existe. Ah, você pensou. Não. Tudo só senti e escrevi. Então foi muito intenso. E essas 11 lunações eu escrevi direto, assim. Teve momentos em que eu tive bloqueios criativos, mas esses bloqueios criativos eles duravam uma semana no máximo. Assim, era coisa de eu ir tomar um banho e ter a ideia. Então, às vezes era mais ou menos isso. Quando eu pensava que eu tava bloqueada, eu falava, tá, calma, vai vir. Aí eu ia, eu tomava um banho e começava a vir, assim, eu começava a fazer downloads divinos enquanto eu tomava banho, enquanto eu ia no banheiro, enquanto eu tava andando com o cachorro. Foi um ano muito difícil pra mim ser presente, porque o tempo todo na minha cabeça eu estava vivendo a história. Eu estava pensando nela, eu estava imaginando ideias, tendo ideias, ajustando o plot, porque como eu disse, a história ela aconteceu enquanto eu escrevia. Aí depois eu tive que ajustar as coisas, né? Falar, tá, então, calma, tenho que arrumar isso aqui. Tá. Em dezembro, eu terminei de parir a história. Nossa, dei a luz a ela. Eu escrevi o último capítulo, a última linha foi. Na época eu tava fazendo uma sessão com uma psicóloga, e aí eu lembro que eu apareci na sessão acabada, meu rosto, meus olhos, tava colheiras, eu tava assim, a minha voz tava como se eu tivesse fumado 10 maços de cigarro, que uma voz, sabe, de sono, de que você não tá dormindo. Ela encerrou comigo a sessão, ela, tipo, ficou 10 minutos comigo pra sessão e falou, Mirella, vai descansar, vai dormir, que você não tá bem, você não tá legal. Depois que eu terminei o livro, eu achava que ele tava pronto. A ilusão. Eu achava que ele tava pronto pro mundo ler ele, né? A ilusão. Só que assim, eu queria lançar ele em inglês. Então, eu traduzi ele todo. E assim, eu terminei esse livro com 250 mil palavras. Atualmente, ele tem 170 mil palavras. Cara, metade do livro foi embora. Metade do livro, eu tenho um arquivo com o que eu tirei, né, os excessos, assim. Imagina, foram quase 80 mil palavras que foram pro Beleléu. Que eu descobri
que na verdade não, eu tinha que editar a história, depois eu tinha que revisar. Aí foi que eu descobri que existia todo esse universo. Aí eu falei, ok, então aí eu comecei a editar a história. Aí depois eu comecei a revisar ela. E como eu fazia inglês e brasileiro, então eu acabava pegando umas misturas da linguagem. Acabei absorvendo muito jeito de montar as frases como geralmente era no inglês. Então depois eu tive que adaptar para o brasileiro de novo. Então, foi uma coisa, uma misturaiada. Mas deu certo. Eu acabei descobrindo coisas sobre a minha história só depois, muito depois. Durante muito tempo eu editei, mexi nela, depois eu parei porque ao mesmo tempo eu tava trabalhando com direito, né? Eu sou advogada, então eu tava estudando, então eu tinha que conciliar esse lado ainda com a arte. Então teve momentos em que eu tive que parar de escrever, que eu tive que parar de mexer na história. Eu cheguei a quase 2 ciclos solares inteiros sem mexer na história. Eu só fui realmente a voltar a editar ela em 2023. Aí eu mexi um pouquinho, aí eu enviei pra leitura pra um amigo, ele gostou. Eu fiquei um tempão sem mexer na história, de 2023, 2024. Mas o universo sempre fez parte de mim, então eu continuava fazendo as artes, eu continuava pensando na história, eu continuei escrevendo outros textos que tinham a ver com o universo, né? Mas a Metade em Chamas em si tava ali meio que parada. Um dia eu descobri essa mulher no TikTok aqui e ela falou sobre o notebook Model Language. Coloquei o meu livro lá. E aí foi que, cara, eu comecei a. Minha mente, tipo, que eu percebi o que eu escrevi. Porque naquelas críticas que o Notebook Model Language ele falava, ele começou a falar um monte de coisa sobre o meu livro, coisas que eu não fazia ideia. Eu não sabia, por exemplo, que o meu livro era uma narrativa não linear psicoemocional. Eu não fazia ideia que o meu livro era assim. Ai, só porque ele vai. A forma de narrar a história, ela se passa no presente e no passado. E como é em primeira pessoa, é sempre do ponto de vista da Kiko. Então você vai meio que seguir o que ela vê, o que ela vive, o que ela sente. Como ela tá sempre ali indo e voltando nas memórias, indo no passado e no futuro, então acaba tendo essa narrativa não linear, mas. Como eu disse, eu não planejei a história, eu não planejei nada disso. Então é algo muito natural que aconteceu. Foi realmente um instinto, uma canalização. Que hoje eu tenho mais consciência, óbvio, mas naquela época eu não fazia ideia. Percebi o que eu tinha escrevido, a intensidade, as reflexões que propunha, tudo isso. Aí eu me senti mais confiante para poder publicar o livro eventualmente. Estamos aqui agora. É isso, é um baita processo. Depois disso, eu também escrevi outras obras e eu ainda recebo vários downloads divinos. Eu tô do nada assim, vem a ideia e eu tenho muito mais consciência disso. Eu sei quando eu tô recebendo um. E também, mesmo conscientemente, mesmo quando eu tenho essas ideias, assim, que vem de você ficar matutando mesmo, sabe? De você ficar buscando aquela ideia em si. Não um download divino, mas sim uma ideia que você buscou o fio dela pra você conseguir desenvolver um documento de ideias. Eu anoto as ideias lá desde 2020, desde, óbvio, de quando eu comecei a escrever Metade em Chamas, e eu comecei a ter ideias de coisas que eu ia escrever, de plots futuros, então eu comecei a anotar. Tem coisas que eu escrevi em 2020 e eu só fui desenvolver a escrita agora em 2024. Alguém tem esse interesse em escrever e tem que ficar recebendo ideias? Anotem. Valoriza isso, porque eventualmente pode se transformar na história, né? Nunca sabe. Tem ideias ali que eu nunca usei e talvez eu nunca use, mas tem coisas que eu voltei e eu falei, nossa, ainda bem que eu anotei, porque senão eu acho que eu nem lembraria mais dessa ideia. Então eu continuo escrevendo as histórias de universos fragmentados. A minha escrita, ela é um pouco distinta, ela é uma estrutura narrativa diferente. Ela não vai ser aquela prosa com parágrafos alinhados. Ela é uma narrativa que ela é em versos, como um grande poema. É fragmentado também nesse sentido a escrita, então pode rolar esse desafio de leitura também. Mas é isso, essa é a minha história do meu processo criativo, escrevendo. Eu já tenho mais consciência disso, do que eu quero, qual é o propósito, qual é a missão da minha escrita. Já interesse em ler Metade em Chamas ou outras obras que eu escrevi que fazem parte de universos fragmentados, como A Neve Vermelha, Raposas Sonham com os Gatos.
e outras que vão vir, porque, cara, tem muita coisa ainda pra escrever desse universo. É isso, assim, sinta-se convidado, os links estão na minha bio. Um beijo.